Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje a técnica vai ser olhos bem coloridos e bem rapidinho. A gente vai utilizar uma cor de fundo. Primeiro a gente vai vir com uma cor clarinha de fundo, eu vou vir com esse tom de laranjado bem clarinho para fazer um fundo nesse nosso olhar. Vou vir aplicando com pincel bem preciso, vim aplicando até o meu côncavo. Vou vir aplicando com batidinhas, que assim ajuda bem a fixar a cor e dar mais pigmentação. Agora eu vou vir com um pincel mais fofinho pra gente dar uma esfumada e tirar toda a marcação dessa nossa primeira cor de fundo. Vou dando uma esfumadinha bem de leve, com a mão bem delicada, bem devagar, sem pesar a mão, pra não ficar nada de marcação nessa nossa cor de fundo. Agora a gente vai vir com a nossa segunda cor de sombra, a gente vai vir com bordô, vocês podem ver que eu já peguei uma outra cor nada a ver com a primeira, porque essa é a técnica de hoje, vai ser um olho bem colorido, bem diferente, que você pode usar bastante, você vai poder escolher a cor de sombra que você quiser, eu quero que vocês criem um olho bem colorido, vocês se inspirem na técnica que eu vou fazer, mas não precisam usar a mesma cor, vocês podem usar cores diferentes, cores bem chamativas, tá? Eu vou vir aplicando no meu côncavo, deixando bem concentrada essa cor, deixando bem pigmentado. Agora eu vou vir com o pincelzinho de sombra um pouquinho maior, para deixar bem esfumadinho, cuidar para não subir muito com essa cor. Vou vir bem devagar, dando uma esfumadinha para tirar toda a marcação. Agora eu venho com o pincel um pouquinho mais fofinho, só para deixar bem esfumadinho, para mim fazer as transição de cores, para mim juntar as duas cores, tirar toda a marcação com a mão bem de leve. Essa hora que a gente vem para só fazer o acabamento da cor, a gente tem que vir com a mão bem leve, porque se a gente pesar, ele pode acabar tirando a sombra, tirando o produto. Então a gente tem que vir com a mão bem levezinha só para as cores fazer as transição, elas se juntarem, tá? Agora eu vou vir com o meu pigmento. Eu prefiro que vocês usam
pigmento prensado, pigmento de paleta, tá? Esse pigmento assim, ó, de paleta. Não usem brilho solto. Eu quero que vocês usem pigmento de paleta que dá um efeito um pouco mais diferente que um pigmento solto. O pigmento solto ele não concentra tanto. E o pigmento prensado, ele já concentra um pouco mais de cor. Então eu quero que vocês venham com um pigmento que vocês tenham de palheta prensado. Venham com um pincelzinho língua de gato fofinho para aplicar esse produto. Pode ver que é uma cor bem diferente das primeiras cores que eu usei. Eu tô usando um pigmento azul prensado. Então, por isso que eu falei pra vocês que eu quero que vocês ousem. Quero que vocês criem uma técnica bem legal, bastante cor legal, tá bom? Agora eu vou vir com o pincel fofinho para tirar toda a marcação desse nosso pigmento, ó. Eu vou vir só ali no finalzinho dele, no côncavo, só para dar uma esfumadinha para não ficar nada marcado, porque o pigmento prensado, ele sempre fica meio marcado. Então, pra gente tirar essa marcação, fazer as transição de cores, a gente vem com o pincelzinho fofinho pro côncavo, dar uma esfumadinha bem de leve para tirar toda a marcação. Agora eu vou vir com a minha segunda cor de sombra que eu tinha usado antes, a Bordeaux. Eu vou vir aplicar embaixo da linha da água pra gente fazer um olho bem colorido, bem legal. Agora eu vou vir aplicando e esfumando ao mesmo tempo, deixando bem pigmentado. Eu dou uma limpadinha no pincel e vou vir dando uma esfumadinha para tirar toda a marcação que ficou dessa sombra. Agora eu vou vir com a segunda cor ali para a linha da água abaixo dos olhos. Eu vou vir aplicando, eu venho com um azul para combinar com esse nosso pigmento que a gente colocou. Então eu venho com azul, deixando ele bem pigmentadão. Aí eu dou uma limpada no pincel e já venho esfumando com cuidado, sem pesar muito, sem abrir muito esse esfumado, tento concentrar ele ali abaixo da linha da água. Então eu venho bem com cuidado esfumando aos pouquinhos, só encostando a pontinha do pincel, não venho fazendo em forma de círculo esfumado, eu venho fazendo varrendo para trás e para frente, tá? Agora eu venho com a primeira cor que a gente usou aqui, laranjadinho. Eu vou vir aplicar um pouquinho embaixo para tirar toda a marcação, porque eu não quero que fique tão escuro. Então eu venho tirando toda a marcaçãozinha que ficou do mais escuro, eu venho com a primeira cor de sombra que a gente usou. Eu venho com um pincelzinho de esfumar com cuidado, venho fazendo todo o acabamento da sombra, tirando todo o pigmento que ficou em excesso. Eu venho ali abaixo da linha da água com cuidado, varrendo para tirar todo o excesso de produto que ficou.
Agora eu venho com lápis bege ou pode ser branco também. Quando a gente faz uma técnica de olho colorido, é legal a gente vir com lápis bege ou branco, porque assim chama mais a atenção para as cores de sombra que a gente utilizou. Se a gente vir com lápis preto, ele deixa muito marcado o teu olho, ele vai deixar um olho muito pequeno. Então é legal a gente vir com lápis branco ou bege, tá? Quando a gente faz um olho colorido. Agora eu venho com um rímelzinho só para dar um acabamento, para vocês verem como que ficou o acabamento ali dos olhos. Venho com um rímelzinho normal, aplicando ali como eu sempre faço aplicação nos meus cílios, só para fazer um acabamento, para mostrar como ficou a técnica para vocês. Então, essa foi a aula de hoje, uma técnica bem rápida e fácil, mas bem colorida. Então, espero que vocês gostem, vocês reproduzam, podem reproduzir em vocês mesmas ou em modelo, tá? Também eu quero que vocês não precisam fazer as mesmas cores que eu fiz, vocês podem usar, como eu disse ali antes, podem escolher as cores de sombra do desejo de vocês, tá?